O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai se encontrar hoje com o presidente Lula lá no Palácio do Planalto, em Brasília. Este é o primeiro encontro entre os dois desde o início do terceiro mandato de Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também deve estar presente na reunião. O encontro ocorre em um momento em que Campos Neto tem enfrentado críticas intensas, tanto de Lula quanto de outros políticos ligados ao governo. Isso por conta das decisões a respeito da política monetária do Brasil. Esse encontro foi proposto pelo próprio Campos Neto como uma forma de se aproximar ao presidente Lula. E o entorno do presidente acredita que pode haver, inclusive, alguma sinalização de trégua nos ataques mais contundentes vistos recentemente. E que a ideia seria selar uma convivência mais adequada entre os dois, principalmente no momento em que o Banco Central já promoveu 2 quedas de juros e sinalizou mais 2 até o fim do ano. Além disso, o Banco Central já tem 2 integrantes novos em sua diretoria que foram, inclusive, indicados pelo próprio governo do presidente Lula. Outra questão importante é que as próprias comunicações do Banco Central têm mostrado a importância de uma ancoragem das questões fiscais para se continuar, então, o ciclo de afrouxamento monetário. E a redução do risco fiscal passa necessariamente por um melhor uso do dinheiro público, com controle de gastos, direcionamento mais focado, inclusive, nas arrecadações. Por isso, é possível que esta reunião entre Campos Neto e Lula, junto ali com o ministro Fernando Haddad, possa colocar na mesa visões diferentes sobre o assunto e tentar, então, apaziguar outras questões. Fato importante deste encontro, pedido inclusive pelo próprio Roberto Campos Neto, é visto aí justamente com uma expectativa para que haja uma melhora, vamos dizer assim, não uma trégua em relação às críticas que têm sido colocadas ali pelo presidente Lula na figura de Roberto Campos Neto, mas uma melhora numa relação, um clima político ali um pouco inclusive melhor em relação aos dois, O fato importante também que estas críticas que foram colocadas, sempre colocadas ali pelo presidente Lula, na figura, inclusive, do presidente do Banco Central, acaba perdendo também um pouco mais ali, se perdendo nos últimos meses esses argumentos, desde que o cenário econômico começa a trazer aí justamente redução, ou melhor, um controle da inflação, uma redução da taxa básica de juros, da Selic, a própria ida de Gabriel Galípolo ali para o Banco Central, trazendo uma ponte, de um ambiente melhor com uma comunicação, tanto do próprio ministro Fernando Haddad, também fazendo aí esta ponte, tentando construir essa ponte entre o Banco Central, essa autonomia do Banco Central junto com o governo, Isso tem feito com que o presidente Lula também precise ali, de alguma forma, receber Campos Neto. Campos Neto que já tinha tentado em outras oportunidades, esta conversa, inclusive, com o presidente Lula, conseguiu agora, segundo aliados, ali, Lula até teria consultado tanto Fernando Haddad quanto outros nomes também dentro do próprio governo e teria ouvido que este é o momento, que se chegou então a hora de conversar com Roberto Campos Neto, tentar trazer uma imagem ali, um aceno pelo menos, não que seja um aceno de paz, mas que seja um início, selando ali o início de uma relação minimamente mais adequada, uma convivência mais adequada com o governo e o Banco Central Independente. Só reforçando que semana passada, inclusive, o próprio presidente Lula, ele trouxe ali uma frase, mais uma vez, numa crítica com o Roberto Campos Neto, com o Banco Central. Ele disse assim: o Banco Central é autônomo, Esse cidadão não foi indicado por mim, ele não fala comigo. Ele deve conversar com quem o indicou. Quem o indicou, fazendo uma menção ali ao governo de Jair Bolsonaro, ele fala, e quem o indicou não fez coisas boas neste país. Lula fez essa crítica há poucos dias, falando que não tem, então, esse diálogo com Roberto Campos Neto, e agora, então, resolve aceitar o pedido de Campos Neto, que já vem sendo feito há tempos ali, e resolve, então, receber Roberto Campos Neto. Há uma grande expectativa, inclusive, para este encontro hoje, E aí a gente vai seguir aqui acompanhando, inclusive, Felipe? Até porque mercado já começa a colocar, inclusive, além do ceticismo
em relação à questão fiscal, que consta na ata, né? O mercado ali, o clima ainda de dúvidas sobre este orçamento do ano que vem, faz com que o próprio governo comece a entender, né, que é preciso, de fato, se aproximar ou diminuir um pouco ali as críticas em relação à independência do Banco Central. Por quê? Banco Central está mais alinhado com o mercado, mais alinhado, inclusive, com estas expectativas do próprio mercado, e a gente vê que a popularidade até do governo Lula, em últimas pesquisas que foram realizadas com agentes do mercado financeiro, mostra ali que quem está precisando mais de quem agora pode ser, então, o presidente Lula. Pois é, Paula, um encontro bastante aguardado, né? Um encontro que demorou aí praticamente 9 meses completos, né, para acontecer. Já lá em Brasília dizem, né, que o próprio presidente do Banco Central já gostaria de ter conversado com o presidente Lula, e foi o próprio Lula que não teria aberto espaço para essa conversa, justamente pelo fato de que ele estaria fazendo várias críticas, né, vinha fazendo várias críticas à condução da política monetária, principalmente por conta de um juro bastante restritivo, um juro bastante alto, que naquele momento, né, momentos atrás, acabava comprometendo todo o discurso colocado pela campanha do presidente Lula de uma redução de juro, de uma aceleração da economia, de um crescimento econômico, de uma melhora no ambiente para os próprios empresários, de uma melhora de ambiente econômico, de uma melhora de crédito para as pessoas poderem, né, ter acesso a consumo, ter acesso a itens de consumo, e isso, né, essa restrição do crédito por meio da elevação da taxa de juros ou de uma taxa de juros mais elevada, isso contrariava a expectativa do presidente Lula. Mesmo assim, depois de várias críticas, né, abertas, você citou o Lula falando cidadão, né, este cidadão que não conversa comigo, este cidadão que tem que conversar com quem o indicou, chamou também outrora o presidente do Banco Central, esse rapaz, né, que não tem conhecimento do povo, não tem conhecimento do Brasil. Essas críticas mais aprofundadas acabaram até gerando esse desgaste, esse distanciamento entre o governo, na figura central do presidente Lula, com o Campos Neto. O que não acontece com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que falou, inclusive, recentemente, que almoça periodicamente com o Campos Neto, até porque, na figura, né, de um ministro da Fazenda, tem que ter um diálogo muito aberto, muito franco com o presidente do Banco Central, que, né, coordena o Comitê de Política Monetária, que toma as decisões de política monetária. E agora, nesse ambiente talvez um pouco mais amigável, né, por conta das 2 quedas recentes da taxa de juros, mais sinalização de mais 2 quedas de taxa de juros, talvez esse ambiente possa proporcionar ali uma melhora na relação. Como você muito bem disse, não vai ser uma trégua, não vai se iniciar uma linda e bela amizade entre os dois, mas, né, o clima beligerante já arrefecendo, isso torna as coisas um pouco melhores, pelo menos para o ministro Fernando Haddad, que pode começar, Paula, a ter um diálogo um pouco mais franco e mais articulado com essas 2 áreas, tanto com o presidente Lula quanto com Roberto Campos Neto, já que ao falar, ao sinalizar algumas medidas ou algumas decisões com Lula, acabava desagradando o mercado, acabava trazendo risco, acabava trazendo até mesmo um pé atrás, uma cautela do próprio Banco Central. E o contrário também era verdadeiro. Qualquer sinalização que Haddad fazia ao Banco Central, pedindo, né, uma política fiscal mais enxuta, pedindo uma política monetária mais flexível para justamente melhorar o ambiente, isso poderia trazer algum tipo de mal-estar com o próprio presidente que o indicou. Então, o Haddad mesmo, entre a cruz e a espada ali, também ajudando a promover esse encontro, acaba tendo dias mais tranquilos à sua frente. Não que o cenário econômico esteja tranquilo, mas a relação entre eles, essa triangulação pode ficar um pouco menos tensa. Fato é, né, Felipe, também, né, não podemos ser ingênuos aqui, descartar ali toda uma
um posicionamento do próprio presidente muito mais político do que técnico, né? No fato ali, essas críticas, elas acabam sendo muito mais com um cunho político, né? De palanque, inclusive, com oportunidades de atacar essa independência do Banco Central, que foi colocada no governo passado, inclusive no governo anterior ali de Jair Bolsonaro, que nem quando ele diz, né, que ele não tem diálogo com este cidadão, que este cidadão deve conversar com quem o indicou, tá muito mais ali num tom muito mais político do que de fato, especificamente, técnico em relação às medidas que são tomadas ali pela economia, né? Ele tem aí feito muito mais palanque do que de fato ali críticas que são baseadas em fatos em si, né? Mas o que muitos cientistas ali, políticos inclusive, têm falado, né, que com esse aceno que vai ser feito desta reunião de hoje especificamente, pode ser feito ali um aceno mais institucionalizado. O que seria um aceno de que a independência do Banco Central, que é algo que Lula sempre critica e bate muito nesta tecla, inclusive da independência do Banco Central, talvez ela possa ser, de fato, começar a ser reconhecida pelo Lula ali, pelo governo Lula, né, como uma institucional mesmo, né, uma federação ali, né, um agente mais institucional. Não é um aceno de paz, né, descartada essa possibilidade, mas seria justamente aí um reconhecimento justamente ali da independência do Banco Central, de uma primeira conversa então com Roberto Campos Neto. Vale só reforçar, né, a ata aí da última reunião, ela volta a sinalizar uma preocupação com a questão fiscal, né? E neste ponto, é um ponto bem assim, um momento muito mais oportuno, inclusive, para que Lula receba Roberto Campos Neto nesse sentido, para tentar ali se construir realmente uma relação mais adequada, né? A ata ali reforçando que o governo precisa olhar para o fiscal com mais carinho, esse clima político depois do encontro, né? Vamos esperar qual será este clima político depois do encontro, mas o Lula, neste momento, ele precisaria mais de um aval, ou melhor, uma sinalização, de repente, ali de Campos Neto sobre essa interlocução que Campos Neto tem com o mercado financeiro. Começa a se ter já uma desconfiança do mercado financeiro em relação à própria questão fiscal, né? Se vai ser cumprido, de fato, esse déficit zero. Será que realmente o mercado começa... A gente está vendo tanto nos preços dos ativos, na curva de juros futuro. Claro, a gente tem todo um cenário externo também que acaba fazendo todo esse preço. Mas olhando aqui para o interno, a gente já começa a ver ali, né, o mercado colocando muito mais dúvida, né, muito mais cético em relação às políticas econômicas do governo. E aí, né, o mercado está ainda, né, tem toda o mercado e o Congresso, tá? A gente não pode esquecer que o Congresso também, porque o Congresso tem colocado muito firmemente, talvez a possibilidade de se mexer na meta do fiscal por não alcançar, por não acreditar que o governo vai alcançar essa meta do déficit zero no ano que vem. Então, o ambiente, sim, mais cético, né, desfavorece, inclusive, o presidente Lula. Então, seria muito mais até conveniente, neste momento, Lula receber o Campos Neto, porém, ele vai perder os argumentos das críticas que ele sempre fez por conta, uma Selic já está mais reduzida, tem todo um cenário externo. Pode ser que ele perca os argumentos de continuar naquelas mesmas críticas que ele fazia antes. Vamos aguardar, né, qual será então o desfecho dessa reunião de hoje.